Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025, terceira semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano C. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 20. Naquele dia, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caído por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levante-se, entre na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanharam Saulo ficaram mudos e de espanto porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levante-se, vai à rua que se chama Direita e procure na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. Em uma visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e pondo-lhes a mão para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitas falarem deste homem e do mal que faz aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos do sumo sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é o instrumento que eu escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus te apareceu quando via no caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como umas escamas e ele recuperou a vista. E em seguida Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado o alimento, sentou-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas e afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 116, versículo 1 e versículo 2. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas a gente, povos, todos festejai. Ide por todo o mundo, todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor por conosco para sempre, ele é fiel. Ide por todo o mundo e todos pregai o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, em mim permanece e eu vou ficar nele. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 6, 52 a 59. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade eu vos digo, se não comeres da carne do Filho do Homem e não beberes do seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu.
não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje a liturgia nos apresenta duas passagens marcantes. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos nos traz a transformação de Saulo, que depois tornaria o grande apóstolo Paulo. Saulo, que perseguia os discípulos do Senhor Jesus, foi surpreendido por uma luz do céu e pela voz de Jesus, que questionava sobre as suas ações. Essa experiência transformadora fez com que Saulo se convertesse e mudasse de vida, e tornasse um grande pregador do Evangelho, levando a mensagem de Jesus aos povos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Assim como Saulo teve a sua vida transformada ao encontro com nosso Senhor Jesus, nós também somos chamados a deixar o nosso caminho de pecado e conversão, acolhendo a graça de Deus em nossas vidas. Que possamos estar abertos à ação do Espírito Santo e nos guiar, e nos capacitar e viver de acordo com a vontade de nosso Senhor Deus. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João, nos fala sobre a importância de comer da sua carne e de beber do seu sangue, para termos a vida eterna. Jesus nos dá o seu corpo e o sangue na Eucaristia, para que permanecemos nele e ele em nós. A Eucaristia é o alimento que nos fortalece, que nos sustenta no caminho da fé e nos conduz à vida eterna. Que participamos da Eucaristia possamos abrir o nosso coração para receber Jesus de maneira digna, permitindo que ele transforme as nossas vidas e nos fortaleça na caminhada e na conduza ao seu reino. Que a palavra proclamada hoje nos inspire a vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, testemunhando o seu amor, a sua verdade em todos os momentos de nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo da conversão de Saulo e nos deixarmos transformar pela graça do nosso Senhor Deus, hoje e sempre. Amém.